Irmãos queridos, abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, para nós lermos os versículos de número 12 até o versículo 21 do capítulo 5. Nosso pastor trouxe para nós o capítulo 4, falando sobre a justificação mediante a fé. Essa argumentação paulina, mostrando que Abraão foi justificado não pelas obras, mas pela fé. E Paulo argumenta aqui no capítulo 4 e no capítulo 5 que nós comentamos na quarta-feira passada. Aqui estão os frutos da justificação pela fé, os resultados. O que a justificação mediante a fé trouxe para nós, e quero ressaltar justamente esta expressão do capítulo 5, versículo 1. Portanto, justificados pela fé, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós que estávamos brigados com Deus, não era Deus que estava brigado conosco, então houve uma paz entre nós e Deus, por causa da justificação que nos veio através do Senhor Jesus Cristo, desta declaração forense, Deus declarando que através de Jesus Cristo, pelo fato de nós termos crido no seu Filho, que nenhuma condenação há mais para nós, que nós somos agora filhos por adoção, como João escreve lá na primeira carta, ou melhor, no Evangelho, que veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então nós fomos adotados à família de Deus no momento em que nós colocamos nossa fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz. Quero lembrar os irmãos que mencionamos que o Espírito Santo está sempre apontando para a cruz. O Espírito Santo convence as pessoas, o homem, o mundo, do pecado, da justiça, do juízo, e aponta para a cruz. O pecador vai para a cruz, experimenta o perdão dos seus pecados, e o Espírito Santo então sela esta pessoa, e esta pessoa agora vai caminhar para ter o padrão de Jesus na sua vida, porque Jesus é o nosso padrão, Jesus é o nosso modelo. O nosso modelo é Cristo, nosso padrão é Cristo, e nós sabemos que o padrão de Deus é um padrão elevado. Só mesmo com a ajuda dele nós conseguimos atender o seu padrão. Então hoje nós vamos caminhar. Eu, quando comecei a ler, quando comecei a pesquisar esses 12 até o versículo 21, eu disse: Senhor, tem cada versículo desse aqui uma quarta-feira. Mas nós não podemos demorar tanto tempo também em Romanos, porque tem outros livros tão maravilhosos que nós podemos estudar juntos. Que alegria poder ter orado ali com o Maurício. Eu sei que os irmãos também tiveram alegria das suas duplas de oração, realmente é maravilhoso. Então, Romanos, vamos ter aqui na tela, Romanos capítulo 5, versículos 12 em diante. Nós não temos muito tempo, porque o nosso tempo, ele é um tanto apertado, mas nós temos coisas maravilhosas aqui neste texto. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Porque antes da lei, o pecado já estava no mundo, mas quando não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Mas a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão, porque se pela transgressão de um, muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Também a dádiva não é como o caso da transgressão, que veio por meio de um só que pecou.
Pois o juízo veio de uma só transgressão para a condenação, mas a dádiva gratuita veio de muitas transgressões para a justificação. Porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida por meio de um só Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. Porque, assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, pela obediência de um só, Cristo, muitos serão feitos justos. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse, mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O Espírito Santo possa nos conduzir nesta riqueza que nós acabamos de ler. Os irmãos lendo esse texto uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, os irmãos vão começando a entender que o apóstolo Paulo está aqui escrevendo à igreja de Roma, falando sobre a supremacia de Jesus sobre Adão, a supremacia do homem Jesus sobre o homem Adão. E na verdade eu gostaria de, nesse breve estudo que nós vamos fazer, de só falar sobre Jesus, só falar sobre Jesus, que Jesus é, que Jesus fez, Jesus com o Pai desde o princípio, Jesus encarnado, Jesus glorificado que está junto do Pai. Porque às vezes, irmãos, vocês já viram as pessoas que às vezes ficaram muito no mundo, muito nas drogas, muito no pecado. Eu vou dar um testemunho, ele fala 50 minutos sobre a vida dele passada e fala 10 minutos sobre o que Jesus realmente fez na vida dele. Nós não queremos perder muito tempo com as coisas negativas, nós queremos pensar nas coisas positivas. Mas para que a gente possa entender as coisas positivas, nós temos que ressaltar algumas coisas. Eu quero ressaltar que o texto começa com uma conjunção. Portanto, irmãos, a palavra de Deus, as conjunções, as preposições, tudo tem um significado muito especial. E eu vejo que esta é uma conjunção conclusiva. E a conjunção conclusiva introduz uma oração coordenada que contém a conclusão de um raciocínio. Então, Paulo está aqui nesse final do capítulo 5 e está concluindo um raciocínio. Há uma argumentação muito forte aqui. E Paulo sabia fazer isso muito bem, porque um homem inteligentíssimo, um homem que falava diversos idiomas, um homem que estudou aos pés do homem mais sábio da sociedade judaica daqueles dias, que foi Gamaliel. Então ele entendia tudo de Velho Testamento. Por isso que quando a graça de Deus agarrou Paulo, ele pôde ver que Jesus Cristo era o cumprimento de todas aquelas profecias do Velho Testamento que ele conhecia tão bem. E aqui ele faz um paralelo entre Adão e Cristo, e nós encontramos também aqui, não só um paralelo, mas nós encontramos aqui os contrastes. Há um contraste aqui, nesse grupo de versículos do 12 até o versículo de número 21. Então, aqui nós encontramos o que foi o homem Adão, e o que foi o homem Jesus.
E já que a gente está falando em Adão, em homem, Adão foi criado por Deus no 6º dia. No 7º dia, o Senhor, ele repousou. Gosto mais dessa palavra repousar, viu, pastor? Porque parece que Deus descansou, que Deus ficou cansado, não, ele repousou. Gosto mais dessa palavra. E, irmão, foi no 6º dia que o homem foi criado. E no 6º dia é o número 6. E o número 6 na Bíblia tem a ver com o homem. Por isso que a besta que vai se levantar aí nos fins dos tempos tem um número que é 666. É o 6 repetido 3 vezes. Então é o homem ao cubo querendo se colocar no lugar de Deus, incorporado pelo inimigo de Deus, que é Satanás, e que vai fazer grandes prodígios, e que, se possível fora, ele irá enganar até os escolhidos. Os crentes que gostam muito dessas manifestações, estão curando ali, vai para lá. O crente, um missionário tal está fazendo cura não sei aonde. Tem uma irmã que ora poderosa lá não sei aonde, vai para lá. Esses crentes vão ficar perturbados nesse tempo, porque vão ver o homem do pecado fazendo tantos milagres, tantos prodígios, que vão achar até que ele é Deus. Mas vejam, irmãos, que Paulo então está fazendo aqui esse paralelo e esse contraste entre o primeiro homem e Jesus. Primeiro homem, carne, e Jesus Cristo, carne também. Logo no começo dos livros do Novo Testamento, Lucas especialmente, nós temos o relato de como Jesus se tornou carne. Ele não se tornou carne pela vontade do homem, mas ele se tornou carne pela ação do Espírito Santo no útero de uma virgem, cujo nome a Bíblia registra que foi Maria. Então Jesus foi gerado de uma maneira sobrenatural, milagrosa. Jesus não vem desta linhagem de Adão, ele vem segundo a carne. Maria é a mãe de Jesus segundo a carne. Maria deu esta roupagem humana ao Filho de Deus. Quando Maria tinha aquele bebê no seu colo, aí está um grande mistério. Ela tinha alguém que era antes dela. Ela tinha alguém no seu colo que estava no princípio, na criação de todas as coisas. Olha que mistério, irmãos. Esse é o nosso Jesus. Ele é o homem, 100% homem, 100% Deus. É aquele que veio, o verdadeiro homem que veio do céu. Acho que tem um filme por aí, o homem que veio do céu. O verdadeiro homem que veio do céu é Jesus Cristo. Porque ele deixou os céus e, através de Maria, ele nasceu entre nós. E ele foi um bebê, foi um junior, foi um adolescente, foi um jovem, e como jovem, aos 30 anos, começou o ministério dele. E o ministério dele foi tão poderoso que em 3 anos de ministério, João disse que nem mesmo o mundo caberia tanto livro, tanto escrito das coisas extraordinárias que Jesus fez. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. E João também diz, e nós tocamos a palavra da vida, nós apalpamos, nós seguramos no braço dele. E João teve o privilégio de, nas ceias, poder reclinar a sua cabeça no peito de Jesus, porque a moda romana, havia uma mesa assim no centro, um divã, em que eles ficavam assim meio inclinados para pegar as coisas para comer. Então vai pegar com a mão direita
Então há esse movimento. Então a cabeça de Jesus às vezes se encostava no peito de João, que estava do lado dele. João diz: nós apalpamos a palavra da vida. Eu queria ficar falando só sobre Jesus, mas vamos falar um pouquinho sobre uma coisa muito triste, que é o pecado. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Assim como o pecado entrou no mundo por um homem, o pecado entrou na humanidade por um homem, o nome desse homem é Adão. Quero dizer aos irmãos que o pecado, ele não se originou no Jardim do Éden, o pecado se originou lá nas mansões celestiais. Não vamos entrar nesse assunto, que a gente vai perder um pouco de tempo, mas o pecado surgiu no céu. Esse é o maior mistério, que nós não sabemos explicar direito isso. O pecado surgiu lá, e Deus expulsou o luzeiro de lá, que veio para a atmosfera da terra. E quando Deus reorganizou a terra, que com a expulsão de Satanás dos céus, a terra virou um caos. Quando Deus reorganizou isto e criou o homem e a mulher, e o inimigo já estava na atmosfera da terra, e disse: contra ele eu não posso, vou tentar derrubar esses dois aqui. E foi isso que aconteceu. Muitas vezes as pessoas gostariam de nos atingir, mas não conseguem, mas vai tentar nos atingir através do nosso filho, da nossa filha, indiretamente nos atinge. Foi isso que aconteceu, mais ou menos isso que aconteceu. Então, meus irmãos, a palavra pecado no grego é etamartia. Etamartia. E é interessante que pecado no grego é uma palavra feminina, enquanto a palavra morte, rotánatos, é uma palavra masculina. A morte é masculina e pecado é feminino. Deus disse a Adão e a Eva, Gênesis 22, 16, 17: então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então foi uma ordem expressa. E o que é que aconteceu? O Senhor disse que eles morreriam se desobedecessem. E a morte seria consequência se eles desobedecessem. A mulher, Eva, e o homem, Adão, desobedeceram. E experimentaram a morte. E eu quero aqui destacar que há dois tipos de morte. Existe a morte espiritual, existe a morte física. Tanto a morte espiritual quanto a morte física são consequências do pecado. A morte espiritual de Adão e de Eva foi instantânea, enquanto que a morte física de Adão foi aos 930 anos. E eu, quando estava lendo isso aqui, pesquisando, eu falei: glória a Deus, porque a salvação é instantânea também. Amém? A salvação é instantânea, a morte foi instantânea para Adão e Eva, mas a vida espiritual eterna também é instantânea. Nós somos salvos quando cremos. Achei muito interessante, uma morte instantânea e uma vida instantânea, porque enquanto santificação é um processo, e uns levam muito tempo nesse processo, outros são mais rápidos nesse processo, a salvação, ela também é instantânea. No momento em que você colocou tua fé em Jesus Cristo,
o Espírito Santo faz uma obra no teu coração e você já não é mais a mesma pessoa, porque houve já se experimentou a vida, o nosso espírito que estava colado com a nossa alma e que estava morto. O Espírito Santo atua aí e separa o espírito da nossa alma, e então você passa a ter vida espiritual. E a primeira coisa que o crente faz quando ele se converte é orar. Assim como o bebê, a primeira coisa que faz é chorar. O Davi deve ter dado lá, feito lá um barulho lá, porque a primeira coisa que o bebê faz quando ele nasce é gritar, né? É chorar. Estava tão confortável, 36 graus lá na barriga da mamãe, agora pega uma temperatura lá do centro cirúrgico de 20 e poucos graus, há lá um choque térmico. Mas a primeira coisa que o novo convertido faz quando nós orar. O canal é desobstruído, você já começa a orar. A primeira coisa que o crente faz é orar. Paulo, quando se converteu, Atos 9, o Senhor Jesus disse para o irmão Ananias: vai lá na casa de Simão, porque lá está Saulo e ele está orando. E estava orando de olho fechado, irmãos. Estava orando de olho fechado, porque ele ficou cego até que o irmão Ananias orou por ele. Então, queridos, a morte espiritual na vida de Adão e Eva foi instantânea. E morte na Bíblia tem o sentido de separação. Então, espiritualmente, Adão se separou do seu Criador, do Pai amoroso, e Eva também. Uma outra coisa que eu quero mencionar para os irmãos é que Eva foi iludida. Eva foi iludida pela astúcia da serpente, que estava incorporada pelo inimigo. A primeira incorporação na Bíblia, irmãos, de Satanás num animal, num corpo, foi a incorporação no corpo dessa serpente, falando à mulher. Então Eva foi iludida pela astúcia da serpente, e Adão pecou conscientemente, porque quando Eva comeu o fruto, Adão estava por perto. Adão não estava a 5 quilômetros, Adão estava por perto, e ela deu para ele, e ele comeu conscientemente, porque ele já estava desfocado, ele não estava focando no Senhor. Eu não sei se Eva era uma mulher muito bonita, muito maravilhosa, e ele disse: eu prefiro ficar com a mulher que saiu aqui do meu lado e desprezou Deus. Adão pecou conscientemente, e por essa razão é que o seu pecado foi realmente o motivo da corrupção do gênero humano. Adão é o cabeça de Eva, tanto quanto é o cabeça de toda a raça humana. Adão e Eva, ali no jardim, eram indivíduos, mas ao mesmo tempo era a raça humana. Era a raça humana. Entrou o pecado no mundo. É interessante que no texto grego nós encontramos o artigo. Martia. Eta amartia. Tem um artigo. O pecado no mundo. Princípio pecaminoso que produz a morte, tanto espiritual como física. Quando abre o sinal ali na Presidente Vargas, mas dezenas e dezenas de pessoas vão atravessando. Todos estão atravessando porque tem vida física. Agora, quantas daquelas pessoas têm vida espiritual? Não sei. Talvez 10%, 5%. Adão viveu 930 anos, vida física, mas ele estava morto nos seus delitos, nos seus pecados, por causa da sua desobediência. Eu anotei esse pensamento e achei muito interessante. O pecado de Adão é a raiz, os pecados da humanidade são os ramos, e os pecados individuais são o fruto. Interessante. Achei esse pensamento, anotei, não é meu, está entre aspas aqui.
O pecado de Adão é a raiz. Os pecados da humanidade são os ramos, como se fosse uma árvore. E os pecados individuais são o fruto. São o fruto. Nunca houve um único exemplo de uma alma humana imaculada desde o pecado de Adão. Todas as almas se macularam, se corromperam pelo pecado. Todos os homens pecam, e pecam conforme a transgressão de Adão. Ele procurou ser independente de Deus, e toda a sua descendência age por igual modo. O mundo está aí, as pessoas querem viver independente de Deus. Adão não quis seguir mais as orientações de Deus, quis ser independente. E as consequências do homem andar independente de Deus, de não querer saber sobre Deus, são consequências tremendas. Basta lermos os jornais da nossa cidade, vermos os noticiários, o que o homem independente de Deus tem produzido. E é interessante, irmãos, que o filho, um dos filhos de Adão e Eva, ele também agiu para com Deus, foi Caim, de uma maneira independente, de uma maneira deselegante, de uma maneira grosseira. Sou eu o guardador do meu irmão? Onde está teu irmão? Sou eu o guardador do meu irmão? Olha a maneira deste filho de Adão para com o Senhor. Então, a atitude do pai veio gerar também a atitude do filho. E aí nós temos na palavra as consequências dessa independência. Eu encontrei, queridos, um esboço no Novo Testamento interpretado versículo por versículo, que eu achei melhor do que o esboço que eu tinha feito. E por isto ele é um esboço feito pelo Newell. Fornece para nós os vários contrastes apresentados entre Adão e Jesus Cristo, neste capítulo 5 aos Romanos. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção, porque nós vamos caminhar nisto aqui, nesses 10 minutos que nós temos para retornarmos a palavra ao nosso pastor. O plano de Deus é o reino da graça, por meio de Cristo. Dois homens, Adão e Cristo. Está nos versículos 14 e 15b. O 15b eu leio assim: muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Dois atos, Adão, uma transgressão. O sinal estava vermelho e ele conscientemente avançou o sinal. Eva ainda foi trabalhada, né? Foi atraída, mas ele não, ele comeu consciente, ele não foi iludido. Os dois atos, Adão, uma transgressão, versículos 12, 15, 17 e 19. Cristo, um ato de justiça na cruz, versículo 18. Portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. As duas diferenças. Quanto ao grau, a graça do Criador em Cristo transborda muito mais que o pecado da criatura em Adão. Está o verso 15. Mas a dádiva gratuita, e essa dádiva, irmãos, essa dádiva, talvez na sua Bíblia esteja esse dom, não sei se está dom, esse dom aí
significa a justificação mediante a fé. Este é um dom, isto é uma dádiva. Um outro intérprete diz que este dom é o próprio Senhor Jesus Cristo, porque os irmãos vejam que lá em Atos 3, quando Pedro está explicando o que aconteceu no dia de Pentecostes, vejam lá que Pedro diz o seguinte: e recebereis o dom do Espírito Santo. Não está no plural, recebereis os dons do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo era o dom. Estão entendendo? E recebereis o dom do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo era o dom, porque os dons vêm depois. Muito interessante isto, quando eu pude ler e compreender isto. E recebereis o dom do Espírito Santo, recebereis o próprio Espírito Santo. Agora, queridos, os dois atos nós já mencionamos: Adão, uma transgressão, 12, 15, 17, 19, Cristo, um ato de justiça na cruz, verso 18, os dois resultados: Adão, condenação, culpa, morte; Cristo, justificação, vida, reinado, versículos 17 e 19. As duas diferenças quanto ao grau: a graça do Criador em Cristo transborda muito mais que o pecado da criatura em Adão. E quanto ao tipo de operação: muitos pecados sobre Cristo. Aqui no versículo 16, existem diversos teólogos, comentaristas, que entendem isso de uma outra maneira. Versículo 16: também a dádiva não é como o caso da transgressão, que veio de um só que pecou, Adão. Pois o juízo veio de uma só transgressão para a condenação, caso de Adão. Mas a dádiva gratuita, isto é, a justificação mediante a fé, veio de muitas transgressões para a justificação. Que transgressões são essas? Uns pensam que são transgressões que Jesus sofreu, porque ele foi violado. Jesus foi julgado de noite, não podia ter julgamento de noite. Direitos do direito, direitos judaicos foram passados por cima. Então ele experimentou como pessoa, como cidadão, transgressões contra ele. Mas também aqui há uma outra compreensão, e eu gosto dessa, é que Jesus tomou as nossas transgressões, todos os nossos pecados lá na cruz. Eu gosto mais desta linha. Pois o juízo veio de uma só transgressão para a condenação, versículo 16, mas a dádiva gratuita veio de muitas transgressões para a justificação. E o Newell, ele avança no esboço dele, falando o seguinte: os dois reis. O pecado reina através da morte. Então, versículo 17: porque se a morte reinou, olha aqui, reinou. Quem reina é rei. Sim? Se a morte reinou, então a morte é um rei. Mas também a graça reinou. Versículo 17: porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça, reinarão muito mais em vida por meio de um só, de Jesus Cristo. Então, queridos, a graça também reina. A graça, a maravilhosa graça, ela reina através da justiça. As duas abundâncias da graça, versículo 17, e a dádiva da justiça, que é a justificação mediante a fé. Os dois estados constatados: os homens condenados, escravos da morte, por causa de Adão,
e os homens justificados, o início da vida espiritual por meio de Cristo. E eu termino essa parte aqui, vendo, irmãos, que há tantas coisas preciosas ainda para a gente pensar aqui, para a gente falar, mas quero dizer aos irmãos algo que eu ouvi há algum tempo e que eu gosto disto. Adão fez do jardim, daquele maravilhoso jardim, na teoria econômica, quem estuda economia, Adão viveu a primeira fase econômica, que era a fase da coleta. Ele queria comer uma uva, ia lá no pé de uva, pegava, não quero, eu quero moscatel, eu quero Itália. Aquele mamão, não, eu quero papaya, eu quero mamão formosa. Ele tinha tudo ali, era a fase da coleta. E ele fez do jardim um deserto. Mas lá no deserto, para onde o Espírito Santo levou Jesus, e que ele jejuou 40 dias e 40 noites, e foi tentado pelo diabo, e vieram 3 fortíssimas tentações, e Jesus disse: está escrito, escrito está escrito. A Bíblia de Jesus, irmãos, terminava em Malaquias. Jesus conhecia a Bíblia muito, mas muito mesmo. E Jesus usou a palavra para vencer nas tentações. Jesus transformou o deserto em um jardim pela sua obediência. Você pode dar um glória a Deus? Um segundo glória a Deus? Deus seja louvado.